Dale, pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK, então curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, que isso é muito importante aqui pro meu crescimento. Venho falar logo não, né? Bem depois do jogo Inter e Independiente Medellín, 3-1 pro nosso Colorado, gols do Maurício e 2 do Luiz Adriano, uma grande partida, a melhor partida do ano. O time do Inter bem encaixado, com bastante fôlego, time com boas trocas de passe, um time seguro, um time maduro principalmente, né? Para não deixar a torcida com certo nervosismo, já saiu ganhando para botar pressão no adversário e pro adversário se abrir, né? Porque tinha muitos riscos do time dos caras pegar e começar a se fechar, jogar por um empate e assim fazer com que o Inter se complicasse dentro do Beira-Rio. Mas isso não aconteceu, o Maurício fez um gol aos 3 minutos de jogo, depois o Luiz Adriano fez aos 22 com assistência do Maurício e com outra assistência do Maurício, o Luiz Adriano foi lá e guardou o terceiro gol aos 27 minutos do primeiro tempo, assim já deixando uma vantagem extremamente tranquila para o Inter. Agora é pensar no passo a seguinte, né? Como eu já disse para vocês em outros vídeos, esse jogo anterior era muito importante porque assim poderia abrir novas possibilidades para o Inter para o restante do ano, principalmente nas questões de contratações, né? O Inter precisa fazer grandes contratações nessa janela. Não adianta o Inter achar que esse grupo é suficiente, porque não é, por mais que seja competição de mata-mata, é uma competição de extrema dificuldade, de extrema, né, os times são extremamente fortes, vários times são campeões, vários times foram campeões recentemente, como Flamengo e Palmeiras, então tem times muito fortes, times que são extremamente qualificados e que vão lutar como o último prato de comida, como se fosse qualquer coisa assim fora do comum para ser campeão dessa competição, independente do time que seja, vai ter dificuldade para ganhar. Tem times que são na altitude, como Independente Del Valle, Bolívar, entre outros, e tem times que são muito fortes, né? E são campeões dos últimos anos aí, como o River Plate, Flamengo e Palmeiras, né? Então o Inter tem que contratar, o Inter tem que ir atrás de bons jogadores, o Inter tem que fazer movimentos aí ousados para trazer boas contratações que sejam úteis para o clube, que sejam úteis para o time, até para a gente poder se manter indo bem no Brasileirão e também conseguir ir até a final e ser campeão dessa Libertadores. Eu acredito nesse time do Inter, acho que pode chegar longe, mas vai ter que se reforçar fortemente. O Flamengo, por exemplo, tá de olho no Claudinho, tá de olho no Wendel, tem um grande elenco. Por mais que tenha perdido pro Inter lá nas primeiras rodadas, é um time que depois da janela com certeza vai mudar muito. O Palmeiras também vai ser um time que vai fazer ótimas modificações para que o time continue evoluindo e crescendo ainda mais depois desses últimos episódios aí, das últimas derrotas do Palmeiras, que acabou perdendo pro Botafogo em casa no Brasileirão, perdeu pro Bahia fora, a compra do avião lá pela Leila também. Então, provavelmente eles nessa pressão vão ter que contratar jogadores aí e vão se qualificar. O Inter também tem que fazer esses movimentos. Pelo que a gente sabe, a Estrela Bet vai dar uma ajuda pro Inter, ainda mais passando de fase. Acho que o Barcelos deveria voltar atrás dos empresários aí, do velho da soja, para ver se ele não ajudaria num aporte para contratar alguns jogadores. O Inter tem que ver essa questão aí da Liga Forte Futebol e também da Libra, né? Eu acho que o Inter ainda vai assinar com a Liga Forte Futebol. É um aporte financeiro deles de 200 milhões, então te dá garantias financeiras de 200 milhões para te poder fazer contratações. É um aporte gigantesco, o time do Inter fica bem financeiramente, vai conseguir pagar salários, fora que o Inter ganhou 25 milhões em premiações por estar passando de fase na Libertadores, né, contando tudo, as vitórias, primeiramente a classificação para a Libertadores, as vitórias e também a classificação para as oitavas de final. Então isso é muito importante, o Inter tem que ir atrás de grandes jogadores. Tem o Lanzini, é caro, é 1 milhão e 400. Eu vi ontem um vídeo do Ernest falando que esse tipo de jogador não vai vir para o Inter porque é um jogador muito caro, porque o Inter está pensando em contratações baratas. Não é porque passou de fase jogando bem que o Inter melhorou 100%, que esse era o problema. Eles têm que botar em mente que o time do Inter precisa ser muito melhor. É muito melhor mesmo para ser campeão da Libertadores. Vai ter que ter um elenco super forte. Vai ter que fazer movimentos extremamente ousados
para que consiga ter um time extremamente competitivo, um time extremamente forte para passar de fase, senão não adianta, daqui a pouco mais vai para a próxima fase, perde, vai todo ano fora. Então tem que tirar da mente esse apequenamento aí de pegar e achar que esse time é bom só porque ganhou esse jogo, se iludir, porque realmente o Inter precisa de grandes contratações para modificar o seu elenco e para trazer novas esperanças aí pro torcedor colorado, porque se for com esse time aí, mas vai jogar o Arangues, a gente não tem noção do que o Arangues pode jogar, então por isso que a gente precisa de jogadores qualificados. Tipo, eu não gostaria que viesse o Bruno Henrique há um tempo atrás, mas hoje eu já achei ele uma boa opção, pelo menos para ter mais um jogador qualificado de meio campo. Eu gostaria que viesse o Lanzini, o Salazar, que são jogadores que talvez não sejam, pô, ao nível talvez dos jogadores que o Flamengo vai contratar ou que o Palmeiras vai contratar, mas são jogadores de extrema qualidade que vão agregar no elenco, que vão elevar o elenco de patamar e vão pelo menos dar mais opções até mesmo pro Ener Valencia, pra gente jogar em torno dele, pra gente ter mais qualidade em volta dele, que é um jogador que é matador, mas ele precisa de gente na volta dele que tenha qualidade, que seja qualificado para que a bola chegue lá e ele consiga converter. E também a gente tem que pensar nos substitutos para o Maurício e para o Johnny, que provavelmente serão vendidos nessa janela. Então o Inter tem que ser ousado, o Inter tem que fazer investimentos, o Inter tem que pagar. Quer conquistar, vai ter que pagar, vai ter que investir, vai ter que tirar dinheiro. Aí agora que já tem um dinheirinho, né? Ganhou premiação, pode assinar com a Liga Forte, tem outras coisas aí, sócios entrando. Então o Inter vai ter que fazer um investimento forte para que o Inter consiga elevar o seu nível de time, elevar o seu nível de elenco, se manter bem no Brasileirão e dar esperança para a torcida para conquistar essa Libertadores desse ano, que eu acredito que o Inter pode sim conquistar e o Inter pode sim chegar longe e ser campeão no Maracanã lá em dezembro. E esse é o objetivo do clube. Eu acho que se tu entra na Libertadores, se tu passa da primeira fase, tu tem que lutar para ser campeão. Por mais que o grupo do Inter seja um dos mais fracos da Libertadores, o Inter tem que brigar para ser campeão. Não adianta, agora que passou de fase, remontar o time, trazer jogadores de outro patamar para que a gente continue crescendo e melhorando, já que o preparo físico melhorou bastante, isso dá para ver claramente, o time do Inter está muito melhor. E também, né, a questão técnica aí de alguns jogadores e também o Mano melhorou um pouquinho ali taticamente, trocando algumas peças, né, por exemplo, botando o Romulo no meio-campo, que deu uma melhorada monstruosa comparado a Baralhas e Campanharo, e também a troca do John pelo Kehler, né? O John é muito melhor que o Kehler e vem salvando o Inter e dando muito mais segurança. Só falta melhorar um pouco a zaga e também falta melhorar ali o meio-campo ali, trazer mais opções, um reserva para o Alan Patrick, ou um cara que consiga jogar ao lado dele caso o Maurício saia, e um cara que joga ali no meio-campo e consiga fazer essas duas funções para ter mais opções no elenco, né? Pra gente não ficar sem ninguém ali caso aconteça algo com o Alan Patrick ou com o Maurício. Então o Inter precisa desse tipo de pensamento, pensar grande, pensar, né, o mais alto possível para que a gente tenha realmente esperanças e para que a gente consiga conquistar um título, mas isso só vai acontecer se tiver um time e uma equipe qualificada. Esse é o meu vídeo, pessoal, então deixe seu like se você curtiu, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas aí, como eu já disse, Twitter, Instagram, deixe seu comentário aqui embaixo se você discorda de algo, se você concorda, se você quer adicionar mais alguma coisa e, né, até mais.